Gostaria de agradecer também a oportunidade do SEMA, de proporcionar estarmos aqui, trocando experiências, adquirindo conhecimentos, porque cada um de nós tem algo a acrescentar. O tema que estamos tratando aqui é de suma importância, tanto para nós, seres humanos, como pessoas que estamos aqui, para nossas entidades de classe, para nossas famílias, enfim, para o planeta. Nós estamos falando de acidentes com produtos perigosos. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que é a BTLP, a nossa associação, onde ela se situa, o que nós fazemos, os nossos propósitos. Logo em seguida, vou estar mostrando um pouquinho para vocês como se comporta a matriz do transporte no Brasil. E, por final, falar um pouquinho do plano de gerenciamento de risco de acidentes nas nossas rodovias. Bem, a BTLP é a Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos. Nossa associação já tem 18 anos de atuação. Nós temos 70 operadores de transporte de produtos perigosos, 4 sindicatos patronais que congregam mais de 800 empresas, tendo num contexto um número de ativos diretos 25 mil e 17 mil equipamentos indiretos. A nossa direção é atuar buscando sinergia entre os diversos públicos, visando sempre o desenvolvimento setorial sustentável. Como já foi falado anteriormente aqui pelos colegas, vocês devem perceber que, com certeza, nós da BTLP estamos nesse contexto. Nós temos como objetivo o desenvolvimento do setor de transporte e logística de produtos perigosos, com a evolução permanente, com atualização contínua. Os principais objetivos é a representação dos associados perante os diversos fóruns, desenvolvimento de estudos técnicos e econômicos, contribuir para a capacitação dos profissionais, desenvolvimento de mercado, participação de fóruns voltados para a segurança do transporte. Nós temos a atuação em parceria com todas as entidades, com a Biclor, com a FITESB, a SOSEQUIM, CETESB, CNT, a BNT, enfim, com todas essas autarquias, em algum momento a BTLP está situada. Dentro dos órgãos federais, governamentais, estamos com o Ministério do Exército, Polícia Federal, a NTT, Denatran, IBAMA, Inmetro, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros. Aqui mostra um pouquinho a interação que nós, transportadores, dentro da nossa associação, temos com todos esses órgãos, com todas as entidades, participando, atuando, convergindo e atuando. Agora vou falar para vocês um pouquinho de como se comporta o modal de transporte e logística no território brasileiro. Vejam que 61% de tudo que se produz nesse país é movimentado no modal rodoviário. 20% na ferrovia, 13% no aquaviário, 4% em dutos e 0,4% na parte aérea. Por que esse volume é tão grande no rodoviário? Justamente por essas questões. Tem uma flexibilidade, agilidade, utilizando em todo tipo de carga, quer seja o granel líquido, granel sólido ou carga embalada, reduz a necessidade de entrepostos, elimina ou diminui o manuseio, complementa os outros modais, porque todos eles vão necessitar ou na primeira perna ou na segunda perna do modal rodoviário, disponibilidade, facilitando a contratação e o gerenciamento. Aqui dá para vocês terem uma ideia de como está constituída a nossa frota de ativos. Ela se concentra essencialmente na mão de autônomos, empresas e cooperativas. 445 mil registros de autônomos com 620 mil veículos. Dentro das empresas são 120 mil empresas com 1.074.000 veículos. 283 cooperativas com 22 mil. 1.700.000
mil veículos, sendo 36% na mão de autônomos, 63% na mão das empresas, 1% nas cooperativas. Aqui vale ressaltar algo que praticamente a maioria das pessoas conhece, quem atua no segmento, que na área de autônomos nós temos uma frota já envelhecida, com muitos problemas, que também são responsáveis por esse grande número de acidentes que aqui a gente tem falado durante o dia. A importância do segmento de transporte e logística é demonstrada por esse número. 8% do PIB é responsável o setor de logística e transporte, sendo que só no transporte rodoviário de carga, 5,8%, com a geração de 5,8 milhões de postos de trabalho. Aqui é um dado importante. No Brasil, nós temos 1.700.000 quilômetros de rodovias, sendo que 213 mil quilômetros pavimentados, somente 12%, e 1.500.000 quilômetros com rodovias não pavimentadas. Quando nós fazemos uma analogia e um comparativo com os Estados Unidos, a gente vê a discrepância que nós temos. Ou seja, eles têm 6 milhões, 60% praticamente pavimentada, contra 12% do que nós temos aqui. Isso aqui é um estudo da CNT, ele é do ano passado. Dos 12% que nós temos de rodovias pavimentadas, 41% está em condições ótimo ou bom, e 58% em estados regular, ruim ou péssimo. Mas esse número já está desatualizado. Ontem, dia 7, a CNT divulgou o último estudo realizado, e esses números subiram, aonde nós tínhamos 58% de condições péssimas, ruim ou regular, subiu para 61,8%, 4%. E na condição de 41,8% rodovias em bom estado, reduziu para 38%. Ou seja, aqui a gente já vê um dos fatores que proporciona o grande número de acidentes que temos, ou seja, uma pequena porção de 12% de rodovias pavimentadas, mais de 60% em condições péssimas, ruins. Esse estudo, ele leva em consideração sinalização, pavimentação e geometria. Pasmem os senhores. O item dessa última pesquisa, mais de 60%, a sinalização ao longo das rodovias estão em estado péssimo ou ruim. Apesar de tudo isso, a legislação brasileira, como foi falado aqui pela Maria, pela Glória, nós temos 290 documentos legais que regulamentam o setor. Quando comparamos com os Estados Unidos, 245. E aqui nós temos todos os decretos-leis, leis complementares, resoluções, portarias, como já foi falado anteriormente. Ou seja, aqui está a composição das 290 documentos legais que temos para regulamentar o nosso transporte. Para falar sobre o gerenciamento, prevenção de risco rodoviário, é importante falar. A Maria, um dos slides, comentou da importância de sempre fazermos alguma coisa. Então, eu entendo que todas as entidades aqui reunidas, os órgãos governamentais, na esfera federal, na esfera estadual, municipal, eles têm a sua parcela de colaboração. Os governos na infraestrutura das rodovias. Nós, como entidade, buscando melhorias, aprimoramento dos nossos contingentes de pessoas, de ativos, para deixar um planeta melhor, um Brasil melhor, para os nossos filhos, para o futuro. Como foi falado aqui, na nossa vida, a química está presente praticamente em todos os momentos. Como, por exemplo, agora os senhores
estão sentados nessas poltronas, também, mas que são constituídas por espuma, que também está lá no nosso colchão, não repousamos, e ela é composta por 2 produtos da linha de PU, um TDI, tolueno de isocianato, e o poliol. O TDI é altamente corrosivo, tóxico e perigoso. Se transforma na espuma que nós estamos sentados e adormecemos. Então, acho que cada empresa, cada segmento tem a responsabilidade de buscar fazer alguma coisa, por menor que seja, para que a gente minimize, mitigue o risco do acidente. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar num programa chamado Olho Vivo na Estrada. Vocês conhecem o Olho Vivo na Estrada? Como ninguém se manifestou, acredito que poucas pessoas conhecem. Esse programa foi um programa desenvolvido em 2001, pelo um grande embarcador do segmento químico, como um projeto piloto. Posteriormente foi encampado pela Biquim, e nós da BTLP também somos signatários e apoiamos esse projeto. O Olho Vivo, na verdade, ele é um programa que atua sobre o comportamento do ser humano, e neste caso, o nosso motorista. Mais de 70% a 80% dos acidentes, a causa é o fator humano. Os outros 20% a 30% é falha mecânica, condição da rodovia, intempérie, mas o foco é o nosso motorista. Então, o programa Olho Vivo, ele consiste entre o motorista, ao sair de viagem, ele recebe um formulário onde ele vai apontar situações inseguras cometidas por outros motoristas. No início nós tivemos dificuldade de colocar isso para eles, porque eles tinham a falsa impressão ou a percepção que eles estavam, eu vi a Maria dirigindo ao telefone celular. E na verdade o conceito não é esse, é apontar que viu alguém fazendo uma ação perigosa. Isso volta para as empresas, é tabulado, é compilado, e os 5 maiores apontamentos, as empresas fazem planos de ação. Falta do uso do cinto de segurança, excesso de velocidade, seja qual seja, faz plano de ação. Então, é mudar o comportamento dessas pessoas. Por que que eu estou vendo a Maria cometer um ato inseguro e eu vou praticá-lo? Mas só isso também não basta. A BTLP é composta por empresários, por dono de empresas. Então, praticamente, todo o corpo diretivo, com raríssimas exceções, são os próprios donos das empresas que estão lá dentro. Então, tem que se levar isso para dentro da empresa e criar alguma coisa que motive essas pessoas, no caso, os nossos motoristas. Na antiga empresa que eu trabalhava, nós criamos um plano de ação baseado no Olho Vivo na Estrada, que nós chamamos de acidente zero igual carro zero. O que nós fizemos? Nós criamos esse programa que, se durante o período de um ano não tivesse nenhum acidente com culpabilidade do nosso motorista, nós sorteávamos um carro zero entre todos. A partir de algum momento, nós fomos melhorando esse plano e a gente começou a identificar e eleger motoristas que estavam aptos a ser elegíveis a concorrer ao prêmio. Os que tinham a melhor média, os que não tinham ações inseguras, os que não tinham reclamação de cliente. Então, isso é importante. Não adianta a gente, como falou o Meirelles, as tecnologias, que hoje tem muitas no mercado, mas o principal fator de atuação é o profissional do volante. E pensando nisso, nós, lá na BTLP, dando a nossa parcela de colaboração dentro do que for possível para mitigar e minimizar isso, nós estamos desenvolvendo, junto com a Unesp, um sistema chamado rotograma. Normalmente no mercado as pessoas confundem itinerário com
com o rotograma. Nós vamos disponibilizar um rotograma, já está em desenvolvimento, já temos algumas fases ultrapassadas. A primeira fase foi levantamento do risco socioambiental nas rotas utilizadas pelos nossos associados. A segunda fase, implementação do banco de dados. A terceira, implementação da interface web e atualização para os aplicativos Android e iOS. Os riscos são mapeados a partir dos seguintes critérios. A gente foi um pouco além. A gente procurou utilizar esses polígonos, área de alto risco em vermelho, núcleos urbanos, núcleos industriais, vegetação nativa, unidades de conservação da natureza e terras indígenas. Risco azul, presença de água, lençóis freáticos. Risco médio, propriedades rurais sem benefícios. E o risco baixo, polígono verde, vegetação não nativa. Não é fácil fazer isso, tem uma grande complexidade para nós confeccionarmos, devido à expansão do nosso território, várias áreas de conservação federal, terras indígenas, os principais biomas na Amazônia, no Cerrado, enfim. Nós já desenvolvemos essa rota piloto, 2.000 quilômetros, a partir de Catalão, no Goiás, até Laranjeiras, já dentro do conceito que nós queremos colocar. Nós fugimos um pouco do habitual, um arquivo de formato digital, visualizando a origem até o destino, planejando todo o trajeto com seus pontos notáveis, recursos de modo interativo, sistema que permite a visualização dos pontos, facilitando e melhorando o gerenciamento de risco. Sistema web como a interface para gerenciar os acessos ao sistema. Os aplicativos móveis farão comunicação com o sistema web para efetuar a autenticação através de login e senha, com a finalidade de obter os rotogramas, realizando o download de novos rotogramas. A metodologia seria essa, através da web, circulando pelos Android e pelo iOS. Coloco a BTLP à disposição de vocês. Nós temos também lá um corpo técnico, pessoas que podem estar interagindo, que vocês precisarem de alguma situação para ajuda, conhecimento, podem nos procurar. Eu e a Maria estaremos lá, tem outras pessoas também, né, Maria? Enfim, isso era um pouquinho do que eu queria passar para vocês, a importância que tem o segmento de transporte, mas a importância que temos, a responsabilidade que temos de minimizar o risco com o acidente rodoviário. Muito obrigado.